A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na aula de hoje, nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje, lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar a nossa lição de número 2. As promessas de Deus para Israel. Então, meus amados irmãos, dando prosseguimento ao nosso tema desse trimestre, que estaremos focando unicamente nas promessas de Deus, hoje iremos nos deter justamente sobre a nação de Israel. Por quê? Porque as promessas de Deus justamente a Israel, elas começam a ser proferidas cerca de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Porque é quando Deus chama justamente um caldeu. E que caldeu é esse que Deus chama? Abrão, que depois teve seu nome alterado, né, de Abrão para Abraão. E Deus, quando chama Abrão, lhe faz promessa acerca do seu grandioso propósito para criar esta grande nação. E mais do que isso, para atender ao propósito de Deus de salvar a humanidade perdida por causa da desobediência dos primeiros pais. Então, meus amados irmãos, então Deus, na chamada que ele faz a Abrão, a narrativa bíblica vai nos mostrar que justamente Deus queria escolher um homem que ouvisse a sua voz e que tivesse disposição espiritual, mental e moral para segui-lo, obedecendo a sua vontade. Então, em Abrão, nós podemos perceber que as promessas que lhe foram feitas pelo Senhor ultrapassariam as fronteiras da nação de Israel e alcançaria justamente toda a humanidade. Então, isso tem que ficar claro para o nosso entendimento. O ponto 2, o ponto 1 da lição, o autor vai falar sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação. Este é o primeiro subponto do tópico primeiro. E esta promessa que Deus fez quando chama Abraão tinha um propósito profético. Era justamente de certificar Abraão de que Deus, nos seus desígnios, haveria de criar uma grande nação. Esta nação, Israel, que deveria ser diferente de todas as nações do mundo, com características justamente especiais. E um aspecto muito interessante, e além da lógica humana, foi que quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele era um homem de idade avançada, ou seja, era um idoso com 75 anos de idade. E a sua esposa, Sarai, era uma mulher estéril. Então, meus amados irmãos, a promessa que Deus faz para Abraão já começa mostrando ali da perspectiva humana, era impossível de acontecer. É diferente de Deus chegar para dois jovens recém-casados e dizer que vai fazer dele uma grande nação, porque eles têm tudo que pode desenvolver para ter filhos e filhas. Mas agora Deus chama um caldeu chamado Abrão e faz uma promessa a ele, para um homem de 75 anos de idade, com a esposa estéril e também em idade avançada, porque a promessa quem fez é fiel para cumprir. É o tema do nosso trimestre. Confie
e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E neste ponto aqui nós já estamos vendo a mão de Deus agindo para mostrar que quem iria fazer era ele, porque foi ele quem prometeu. Passa-se 10 anos e dentro desses 10 anos a promessa de Deus não se cumpre, ou seja, Abraão não tem um filho. E o que a sua esposa tenta fazer? Tenta dar uma ajuda a Deus. E nós conhecemos a história que ela oferece a sua serva de nome Agar, sua serva egípcia, para que dali suscitasse descendentes para Abraão. E de fato, Abraão toma sua serva por mulher e ela gera um filho. Entretanto, a promessa de Deus era para com Abraão e com Sarai. Entretanto, Deus, mesmo assim, pela sua infinita misericórdia e bondade, ele usa de benevolência também para com o filho de Abraão, com a serva egípcia Agar, de nome Ismael. Mas a promessa era para Abraão e para Sara. O segundo subtópico vai falar sobre abençoarei e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, aqui está prosseguindo justamente aquilo que Deus fala para Abraão. Primeiro a gente falou que iria fazer dele uma grande nação e queria abençoar ele e engrandecer o nome dele, ou seja, ele seria uma bênção. Então, neste ponto aqui, o autor da lição e o autor bíblico, inspirado por Deus, no caso Moisés, está mostrando aqui que Abrão já era bem conhecido na sua terra. Como um líder importante, certamente sim, mas o Senhor quis promover o seu nome numa dimensão jamais imaginada por ele. Quando Deus resolve engrandecer alguém, meu irmão, e a pessoa coloca-se diante dele com humildade, nada pode impedir o desígnio divino. Então, esta promessa, ela é por demais significativa. Olha só, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. É uma promessa de grande significância. Abrão, filho de uma família idólatra, imagine agora, foi escolhido por Deus para ser líder do povo de Israel. E ele ouviu solenemente o Senhor dizer: Olha, Abraão, tu serás uma bênção. Imagine, meu irmão, como ele deve ser sentido ao ouvir essa promessa tão grande na sua vida. Ele era de fato um grande homem na sua terra, mas ele demonstra ser humilde diante de Deus. Então, meu irmão, ele se sentiu grandemente galardoado por Deus com a palavra de que ele jamais certamente teria imaginado. E a história do povo hebreu comprova que o patriarca Abraão foi de fato grande bênção para eles, como até hoje é, porque as promessas de Deus estão sobre a nação de Israel. O terceiro subtópico, o autor vai falar agora, dando prosseguimento justamente sobre: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Neste ponto aqui, vai mostrar que esta promessa aqui ela é dupla. Por que ela é dupla? Porque é uma promessa tanto de bênção, quanto também uma promessa de maldição. O Senhor prometeu abençoar todas as pessoas ou povos que abençoassem Israel a partir do seu líder, escolhido pelo Senhor. Mas também nós vemos aqui uma promessa de amaldiçoar a todos que amaldiçoassem Israel em qualquer tempo e em qualquer lugar ou em qualquer lugar. Então, meu irmão, ao longo da história, essa promessa ela tem se cumprido plenamente, tem se cumprido. A gente vê até na Bíblia Sagrada como isso se cumpriu, porque o povo ao qual Deus abençoou, ninguém amaldiçoa, porque aquele que amaldiçoar, a maldição vai vir sobre ele. Assim aconteceu com Balaque. Balaque paga Balaão para amaldiçoar, e Balaão fala: como eu vou amaldiçoar este povo? Este povo é bendito do Senhor. A bênção de Deus está sobre ele. Então, irmão, é uma promessa que até hoje vigora. Quem abençoa
A nação de Israel é abençoado, porque a palavra fala que vai abençoar aquele que te abençoar e amaldiçoar aquele que aquele que amaldiçoa a Israel. Então, isso está se cumprindo até os dias de hoje. O quarto subtópico vai falar sobre em ti serão benditas todas as famílias da terra. Neste ponto aqui, o autor justamente vai frisar que a escolha e o chamado de Deus a Abraão não foram apenas para ele ser pai de uma nação eleita, mas também para evidenciar justamente o propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra ou todas as nações. Então, tal propósito foi fazer da nação de Israel, meu irmão, uma nação missionária da qual haveria de nascer Jesus, o Messias, o Deus encarnado, para trazer a salvação justamente a todos os homens, desde que atendam a condição fundamental para isso: quem crer nele. Então, sem a menor dúvida, meu irmão, a maior bênção de Deus por meio de Israel foi o fato de Jesus Cristo, nascido judeu, ter sido enviado para a salvação do mundo. Então, a promessa quem fez cumpriu e ainda se cumpre nos dias de hoje, porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão é o pai da fé, e de Abraão, ao longo do tempo que veio o Cristo, aquele que nos remiu e nos deu a salvação eterna. O tópico 2, o autor vai falar sobre outras promessas a Israel. O primeiro ponto vai falar sobre a promessa de um filho a Abraão. Este ponto aqui está dando continuidade justamente àquele ponto que nós estávamos comentando no primeiro tópico da lição, que Deus faz a promessa a Abraão. E a promessa foi tão estranha que Abraão ele argumentou com Deus de que provavelmente o seu servo Eliezer seria o seu herdeiro. Mas Deus, no entanto, asseverou de que iria cumprir a promessa, era na vida dele, não era na vida do seu servo, era um descendente dele mesmo. Então, meu irmão, Abraão ele compreendia suas limitações físicas, suas limitações reprodutivas, bem como a da sua esposa. Mas a promessa foi feita por Deus, isso que ele não estava compreendendo. Então o tempo passava e Sara agora já estava com 75 anos e estava percebendo justamente essa impossibilidade de dar um filho a Abraão e aconselhou, que nós já falamos, né, de oferecer a sua serva para suscitar descendência a Abraão. E, meu irmão, isso trouxe prejuízos para a vida de Abraão, para a vida de Sara, porque quando o menino Ismael cresce, ele começa agora, meu irmão, a causar discórdia entre Abraão e Sara. Por quê? Porque Agar que deu fruto. Talvez ela achando que aquele menino seja de fato o filho da promessa, que não era na realidade, né? Mas Deus usou de misericórdia. Mas aquela criança que Abraão teve com a serva gerou inveja, gerou intriga e perseguição, que Sara começou agora a perseguir Agar. Mas, como nós falamos anteriormente, o Senhor ele teve misericórdia tanto de Agar quanto de Ismael. Mas o que nós temos que nos deter aqui, que é a promessa desse filho Abraão. Nós entendemos que houve uns percalços no caminho, entretanto, meu irmão, no tempo prometido por Deus, porque Deus prometeu e apareceu um ano antes ainda para Abraão e falou que por este tempo ele iria voltar e Abraão já estaria com um filho. Então, no tempo que foi prometido por Deus, Sara concebeu quando Abraão tinha justamente 90 anos e 100 anos e Sara tinha 90 anos. Ou seja, dois idosos agora com um filho. Abraão com a idade de 100 anos e Sara com 90 anos. Meu irmão, esses fatos provam que para Deus cumprir as suas promessas, não há necessidade de arranjos, não há necessidade de atalhos, porque Deus vela para cumprir com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Deus, ele não se esquece das suas promessas. Então, Deus prometeu, ele vai cumprir.
O ponto 2 desse tópico vai falar sobre a promessa de um filho a Isaac. Da mesma forma que aconteceu com Abraão, seu filho Isaac parece seguir a mesma trajetória, entretanto, ele não usa de subterfúgios para ter um filho fora ali, naquele momento ali, do seu casamento, mas eles oram a Deus para que também a sua mulher, que tinha uma dificuldade de saúde, que era estéril, não conseguiria gerar filho, oraram a Deus para que tivesse um filho. E de fato, Deus ouviu a oração em favor de Rebeca. E Rebeca, que era estéril, no tempo próprio, dá à luz. E a luz e os filhos que ela tem é justamente dois, gêmeos, Esaú e Jacó. Então a promessa se cumpre também na vida de Isaac. O autor prossegue falando sobre a promessa renovada. Neste ponto aqui, o Senhor vai mostrar aqui, Deus falou com o filho de Isaac, Jacó. E é em Jacó que Deus vai reiterar-lhe a promessa que fez a Abraão, de que eu vou lhe dar todas essas terras. Foi a Jacó que Deus agora está renovando a promessa. Gênesis 26, 3 e 4. Então Isaac, ele foi considerado o herdeiro da promessa, sim. E por isso, antes de morrer, ele conceberia bênçãos aos seus filhos. E Esaú, como nós conhecemos a história, ele perde o direito de primogenitura, porque ele trocou por um prato de comida. Então, Jacó, que agora foge, né, porque ele usurpa a primogenitura de Esaú, e para a terra que ele vai, justamente para a casa de Labão, e lá ele se casa com Raquel, que também era estéril. Olha só como a história ela parece ficar mostrando as dificuldades dentro do aspecto humano, dentro do aspecto natural, para mostrar que de fato o Deus que prometeu era que iria cumprir. Não era o homem que iria fazer, mas Deus, porque Abraão, idade avançada, mulher estéril e velha, tem um filho. O filho se casa com uma mulher também estéril. O outro filho, neto, vamos falar assim, Jacó se casa com a mulher que ele ama e ela também era estéril, mas mesmo nessas dificuldades, Deus concebe, porque a promessa quem fez foi Deus. E a promessa de dar tudo aquilo a uma nação que seria estabelecida de Abraão foi renovada na vida de Jacó, porque é através de Jacó que vem as 12 tribos de Israel, que são justamente as 12 tribos que vão tomar posse da terra prometida, porque eles começam a ser grandes justamente naquela região. Entretanto, eles se mudam para o Egito, porque José transporta eles para o Egito, e lá no Egito eles começam a crescer, e agora eles se tornam escravos e permanecem naquela escravidão por um certo tempo até ser libertado por Deus, para voltar justamente à terra que eles deixaram, que agora estava habitada por outros povos que em sua maioria eram inimigos do povo de Deus. O autor encerra esse tópico falando sobre promessa do reino do Messias. E neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente o que foi falado pelo profeta Jeremias. Pela descendência de Jessé, o pai de Davi, haveria de nascer aquele que seria o Messias. E quem é esse Messias? É o prometido para a redenção de Israel e de todos os que nele creem, como seu Salvador. Não é à toa que Jesus é chamado justamente de o filho de Davi, o Emanuel. Então a promessa que é registrada justamente na palavra de Deus em Isaías é mostrando que o reino vindouro será implantado justamente da descendência de Davi. E quem é este descendente de Davi que vai reinar? Que reinará de Israel e governará todas as nações? Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Isaías 7,14 fala: E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, meus amados irmãos, é Deus conosco nesta promessa aqui.
a promessa do reino do Messias, algo que de fato irá acontecer, porque se tudo que foi falado por Deus se cumpriu, mesmo aos olhos humanos sendo impossível, se cumprirá, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. No último ponto da lição, o autor vai falar sobre a queda de Israel. Neste ponto aqui, já falando sobre a promessa de salvação para Israel, porque Israel, ao longo de seu percurso histórico, vamos falar assim, nós falamos inicialmente que Deus tinha um propósito de levantar uma nação missionária que seria a nação responsável para proclamar as obras de Deus e atrair os povos, as nações para o Deus deles, o Deus de Israel. Essa nação ela perde o seu propósito. E quando o Messias vem, não reconhece o Messias. E o próprio Cristo falou: Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, Cristo dá o poder de serem feitos filho de Deus. Então a nação de Israel, ela cai, ela perde, vamos falar assim, o seu propósito, não conseguiu exercer o seu papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. E por isso Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, é justamente isso que ele está falando, que hoje, meu irmão, essas promessas de Deus para Israel, elas permanecem válidas, mas o trato de Deus com Israel não está sendo ainda executado. O trato de Deus com Israel, meu irmão, vai ser no futuro vindouro. Por quê? Porque hoje nós estamos nesse, vamos falar assim, parêntese, no tempo dos gentios. Hoje nós estamos no tempo da graça, onde Deus está tratando com a igreja. Mas a promessa que Deus tem com Israel vai se cumprir. Deus tem uma promessa de salvar a nação de Israel, obviamente o remanescente. Então, este ponto da lição é interessante porque aqui o autor está nos mostrando justamente que Israel é diferente da igreja. A igreja não é o Israel de Deus. O autor está nos mostrando isso aqui, porque esta lição, como nós vamos ver num todo, é uma lição dispensacionalista. Então, ela trata de dispensações. E dentro dessas dispensações, Deus tem um plano para Israel. As promessas de Deus para Israel não foram transferidas para a igreja. Isso é um erro exegético e um erro interpretativo das Sagradas Escrituras. As promessas que Deus fez para Israel há de se cumprir em Israel, para Israel. Então, meu irmão, este ponto aqui é que nós temos que entender. A queda de Israel, Israel caiu e a igreja não assumiu seu papel, não. A igreja está exercendo o papel que coube a ela, dada por Deus, porque a nação de Israel vai ser tratada por Deus. As promessas relativas a Israel serão cumpridas. O ponto 2 desse tópico é falar sobre a tristeza de Paulo. Porque aqui é o que o autor está falando, né, do capítulo 9 de Romanos, vai nos mostrar justamente a tristeza que Paulo tem pelos judeus de não conhecerem ao Cristo que veio. Os judeus, como eu falei anteriormente, não conheceram Cristo. E Paulo está lamentando isso porque ele era judeu e ele reconhece a Cristo como Messias enviado de Deus. E agora ele está lamentando justamente a condição daqueles seus irmãos, seus conterrâneos, vamos falar assim, consanguíneos, de não reconhecerem Cristo e não aceitarem a Cristo. E Paulo sabe que o fim vai ser trágico, meu irmão. E é justamente esse sentimento de tristeza que vai mostrar essa atitude piedosa que ele tem de sofrer pela salvação dos judeus. E isso deve ser um compromisso permanente, não só de Paulo, mas também da nossa vida, porque Paulo estava vendo que aquelas pessoas estavam no caminho errado, trilhando passos errados, trilhando os caminhos que levariam à sua perdição. E Paulo está vendo isso, está contemplando isso e está, meu irmão, triste, comovido com a situação daquele povo que o Cristo veio e não receberam. Mas o autor encerra falando que as promessas de salvação a Israel,
promessa de salvação a Israel. Porque a promessa vai vir. Nós falamos anteriormente. A promessa de Deus vai se cumprir. Romanos capítulo 9, versículo 3 e 5, o autor cita até na lição, fala que quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava, na verdade o apóstolo, né, quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, como ele falava, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram justamente que Deus, ele cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia é clara, meu irmão. Israel, o remanescente de Israel, vamos falar, o que permanecer fiel a Deus será salvo. A Bíblia que assegura isso. É obviamente que não é a totalidade de Israel. A Bíblia fala de que o remanescente de Israel ele vai ser salvo. Por quê? Porque aqueles vão entender e compreender que, de fato, o Messias que eles rejeitam até hoje era o qual eles aguardavam. Por isso, lá em Zacarias, a palavra de Deus nos fala que eles vão olhar, irão chorar amargamente por aquele a quem eles transpassaram. Chorarão amargamente, porque de fato irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Salvador, que veio para trazer salvação, não da forma que eles imaginavam que viria, porque uma coisa é eu querer do meu jeito, uma coisa é como Deus quer fazer, e foi isso que eles não entenderam. Deus veio para trazer liberdade, libertar os cativos do que da opressão do inimigo, uma liberdade espiritual, uma liberdade de estar salvo, ser a segurança da salvação eterna, e não apenas nessa esfera secular, como eles aguardavam o Messias político que viesse a reinar sobre a sua nação, mas não. O Messias veio para libertar os cativos, oprimidos pelo inimigo, os oprimidos pelo pecado, que estavam mergulhados na condenação, sem perspectiva de salvação. Mas Cristo veio e trouxe salvação. Mas isso não vai isentar de Deus cumprir a sua promessa sobre Israel. Porque o que Deus prometeu a Israel, ele vai cumprir. Porque, assim como ele falou para Jeremias, essa palavra ressoa ao longo deste trimestre. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.